E aí, torcedor rubro-negro? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias do time mais querido do Brasil. Em agradecimento por prestigiar o nosso trabalho, deixaremos um presente especial para você ao final desse vídeo. Então assista ao vídeo até o final e vamos à notícia. 11 curiosidades sobre o Flamengo que talvez você não saiba. Um time com 126 anos tem muita história para contar. Não é mesmo? Listamos aqui 11 curiosidades do Flamengo, para quem é torcedor ficar por dentro e relembrar a história do gigante do futebol brasileiro, conhecido como o mais querido do Brasil. O Flamengo é um dos maiores times do mundo e arrasta uma das maiores torcidas esportivas já existentes. É torcedor que não acaba mais, no Brasil e no mundo afora. Desde o começo da sua história, antes mesmo de ter um time de futebol, até os dias de hoje com as cores vermelho e preto, o Flamengo já passou por muita coisa. Mudança de mascote, hinos e jogos históricos são só algumas das curiosidades sobre o time, que vocês verão hoje. 1. Da água à terra, quase 125 anos de história. Fundado em 17 de novembro de 1895, o Clube de Regatas do Flamengo foi criado para competições de remo, que era o esporte que dominava o Rio de Janeiro, na época. Foi só em 1911 que o Flamengo ganhou espaço no futebol, com a formação do seu primeiro time, dando início à sua trajetória nos gramados. 2. Flamengo, do bairro ao nome do clube. Criado no bairro do Flamengo, pelos jovens que queriam participar das competições de remo, o Clube Regatas do Flamengo teve sua inauguração no casarão de Nestor de Barros. Recebendo o nome do bairro, que inclusive é uma alusão aos navegadores holandeses, chamados de flamandes, flamengos, pelos franceses, por viverem na região de Flandes. E estiveram na praia que recebeu seu nome. 3. Antes do vermelho e preto as cores eram outras. Aposto que a primeira coisa que se pensa ao falar em Flamengo é sua bandeira vermelha e preta, mas a princípio as cores do clube não eram essas. A primeira bandeira, idealizada em 1895, tinha as cores azul e dourado, que foram trocadas porque desbotavam muito, dando lugar para o tradicional vermelho e preto. 4. Primeira partida, primeira vitória. Em 3 de maio de 1912, o Flamengo entrava em campo contra o time do Mangueira. No campo do América, o time rival era composto por operários da fábrica de chapéus Mangueira, que recebeu uma goleada de 16-2. Em seu primeiro jogo o Flamengo já saia vitorioso, mostrando a que veio. 5. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Embora a Marcha do Flamengo, composta por Lamartine Barba em 1950, seja hoje considerado o hino do Flamengo, o hino oficial foi criado em 1932 por Paulo Magalhães, ex-goleiro do time. O refrão fala sobre "Tua glória é lutar. Campeão de terra e mar". O hino mais famoso do time Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, no entanto caiu no gosto do povo e é hoje considerado o hino do time. Quem nunca ouviu e cantou que atire a primeira pedra. 6. Marinheiro Popeye já fez parte da história do Flamengo. Sim, o personagem Marinheiro Popeye, do desenho animado Histórias em Quadrinhos. Ele foi o primeiro mascote do Flamengo, a partir de 1942, escolhido pelo cartunista Lorenzo Molas, durante um campeonato carioca, em que seria feita uma história em quadrinhos com personagens de cada time. Popeye foi escolhido por representar a força e valentia do clube, em conseguir reverter situações quase impossíveis e sua ligação com o mar. O urubu surgiu de uma provocação feita por rivais. Os torcedores adotaram o mascote em 1969. 7. O urubu já foi xingamento. Para provocar os flamenguistas, as torcidas rivais o chamavam de urubus, a principal motivação. Muitos torcedores eram afrodescendentes e com baixa renda. Já ouviu falar em redefinir conceitos? Pois é, foi isso que a torcida rubro-negra fez em uma partida contra o Botafogo. Os torcedores rivais utilizavam a ave como xingamento e sabendo disso alguns torcedores flamenguistas levaram um urubu para o estádio e soltaram antes de começar a partida levando a torcida à loucura. E o Flamengo à vitória, consagrando a ave como mascote do time, pois deu sorte no jogo. 8. Tricampeão contra a seleção brasileira. Amistosos contra a seleção brasileira já foram realizados na história do nosso futebol, e vamos ser sinceros, pela seleção já passaram grandes nomes e formações de peso. Acontece que mesmo assim, o Flamengo saiu vitorioso todas as vezes que jogou contra a seleção, e não foi uma nem duas vezes. Sim, o Flamengo já jogou 3 vezes contra a seleção brasileira e ganhou as 3 partidas. 9. Escudos do time. O Flamengo coleciona 9 escudos, o primeiro representado por uma âncora atravessada em X por 2 remos, simbolizando o esporte que praticavam na época, em vermelho com o fundo preto. Os escudos foram evoluindo,
e ao longo do tempo perdeu a âncora e os remos, embora até hoje muitas pessoas ainda o utilizem. Havendo inclusive variação de cores, tendo mesclado as cores clássicas com branco e dourado. 10. Mengão Inspiração. Não por menos, o Flamengo virou inspiração nacional e internacional para a criação de novos clubes. No Brasil, muitos clubes tiveram sua criação inspirada no clube carioca, como o Flamengo do Piauí, Associação Atlética Flamengo, Guarulhos São Paulo, Esporte Clube Flamengo, Santa Catarina, Flamengo Futebol Clube, Conselheiro Lafaiate Minas Gerais, Associação Atlética Flamengo de Varginha, Flamengo Esporte Clube de Arco Verde, Pernambuco. No mundo todo também há referências ao time do Rio de Janeiro. Alguns são Brome Flamengo FC, Inglaterra, Flamengo de Sucre, Bolívia, Flamengo de Chiclayo, Peru, Sociedade Deportiva Flamengo, Equador, União Flamengo Santos FC, Botswana, Flamengo de Ngagara, Burundi, e Flamengo de Pefini, Guiné-Bissau. 11. O estádio da Rua Paysandu foi o primeiro a receber um jogo oficial do Mengão. O estádio Rua Paysandu foi um campo de futebol, ainda sem estrutura de cimento como os estádios, localizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Foi o primeiro campo em que a equipe de futebol do Flamengo mandou oficialmente os seus jogos. O campo, gramado cercado por arquibancadas de madeira, ficava localizado na Rua Paysandu, em Laranjeiras, e em seus arredores existirem várias palmeiras centenárias. E a nação rubro-negra, o que vocês acharam dessas informações? Deixem nos comentários suas opiniões. Agora, como prometido, para você que assistiu até ao final do vídeo, basta clicar no link da descrição e pegar o seu presente como uma singela forma de agradecimento. Torcedor rubro-negro, precisamos demais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes, isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negra!